Ok, meus amigos, muito boa noite. Estamos ao vivo pelo Facebook e Instagram, aqui no Centro Espírita Vinhas do Senhor. Hoje é o dia 1º de julho de 2020, são 8 horas da noite. Sejamos muito bem-vindos e que Deus possa estar entre nós, que Jesus possa estar também nos ajudando diariamente e afagando os nossos corações nesses momentos tão importantes e de significação de mudança para a humanidade. Para nós iniciarmos o nosso trabalho de hoje, nós vamos fazer uma prece inicial. Vamos trabalhar na palestra de hoje, uma palestra que eu espero ser mais um pouco breve hoje, apenas aí por volta de 20 minutos, 25 minutos no máximo. Vamos trabalhar a fé, mãe da esperança e da caridade. Hoje nós vamos trabalhar especificamente a leitura de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está relacionada a São Mateus, lá no capítulo 17. Temos alguns versículos em que Jesus fala com os seus discípulos sobre a cura de um menino e sobre a passagem A fé move montanhas. Está tudo relacionado, nós vamos trabalhar um pouco esse material hoje. Vamos iniciar então com a nossa prece e elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, pedimos o teu auxílio e concurso amigo nesta noite para trabalhar o tema da fé e, para tanto, solicitamos a ajuda dos teus ministros bondosos que aqui estão entre nós, nos auxiliando na palestra de hoje, para poder esclarecer este tema que está relacionado com a confiança em Deus. Pedimos ainda ao Pai Eterno que possa abençoar os nossos corações e os corações daqueles nossos irmãos que eventualmente estejam sofrendo nesse momento, por alguma enfermidade, por alguma atribulação da vida, e que o Senhor possa dar-lhes a confiança necessária e uma fé estabelecida nos princípios do amor, da caridade e da resignação, para que possamos aceitar esse momento e que possamos também superar todas as dificuldades que nos encontramos aqui na Terra. Confiantes no teu amparo hoje e sempre, pedimos a permissão necessária para iniciar os trabalhos de hoje e que assim seja. Bom, como eu disse na introdução, o objetivo nosso aqui, e antes de entrar no tema efetivamente, eu quero trabalhar alguns aspectos sobre a questão do Evangelho. Nós aqui na Casa Espírita, aliás, em muitas casas espíritas, nós temos diversos estudos. Nós temos estudo do Livro dos Espíritos, filosofia. Temos estudo da Gênese, céu e inferno, cronologia, da fé humana e do entendimento da divindade. Nós temos estudos sobre a mediunidade, ciência de observação que Kardec estabeleceu sobre a fenomênica material que os espíritos podem fazer comunicar-se com os seres humanos. Então nós temos estudo de tudo quanto é tipo. Só que o Evangelho de Jesus, nesse caso comentado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, representa um manual de autoconhecimento. E é calcado nessa base de se autoconhecer que nós podemos galgar uma vida mais feliz seguindo os códigos que Jesus veio ensinar. Portanto, o estudo do Evangelho é primordial dentre todas as outras atividades de estudos. Então vamos estudar o Livro dos Espíritos? Vamos estudar primeiro o Evangelho. Vamos estudar a Gênese? Vamos voltar lá no Velho Testamento, no Novo Testamento também, na Boa Nova de Jesus, para a gente poder compreender a extensão desses conhecimentos filosóficos e científicos. Porque sem estabelecimento desse conhecimento raciocinado sobre os ensinamentos de Jesus, é impossível que nós tenhamos uma confiança absoluta, eu diria, dentro dos desígnios da providência e possamos assim ficar mais tranquilos dentro dos objetivos estabelecidos na nossa vida.
Então é nisso que eu quero estabelecer aqui hoje. Nós vamos trabalhar aqui a leitura de São Mateus, eu vou explicar dentro do Evangelho, porque essa é a finalidade. Vou ler para os senhores, frase do Chico Xavier, tá? Frase do Chico Xavier. A missão do Centro Espírita é esclarecer da forma mais simples possível. Esclarecer da forma mais simples possível o Evangelho de Jesus. Essa é a nossa missão. Então eu quero ler o Evangelho de São Mateus aqui e explicar cada ponto dele, o que Jesus queria esclarecer. O objetivo nosso hoje, já que nós vamos falar de a fé que transporta montanhas, é esclarecer a extensão do poder da fé. Como que a fé pode modificar as circunstâncias da minha vida? Qual que é o verdadeiro significado do vocábulo fé? O que Jesus quis dizer com a expressão que a fé move montanhas? Será que a circunstância da vida pode se modificar a meu favor se eu tiver uma confiança estabelecida prontamente em Deus? Digo, entregar-me justamente à causa? É assim que nós vamos trabalhar aqui hoje. E depois eu vou fazer uma pincelada muito breve dentro da comunicação de um espírito protetor em Bordeaux, 1862. Aí a gente vai falar sobre alguns aspectos dessa comunicação que é intitulado, de acordo com a palestra de hoje também, A Fé, Mãe da Caridade e da Esperança. Leitura de São Mateus, capítulo 17. Lá diz assim: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Interessante a exposição dele falar que o filho é lunático. Porque naquela época, quando ainda não existia a explicação sobre as fenomênicas espirituais, todas as vezes que uma loucura, por exemplo, acometia alguém e estava de acordo com uma fase solar, uma fase lunar, chamava-se ele de lunático. A fase da lua. Então existia uma atribuição, quando eu leio essa passagem aqui, existe uma atribuição da loucura, da idiotia, dos problemas diversos a um fenômeno da natureza. Ele continua da seguinte forma: apresentei o menino, Apresentei o menino aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Vamos trabalhar isso um pouco lá mais na frente. Por que os apóstolos não puderam curar o menino? Primeiro de tudo, envergadura moral. Porque para você poder estabelecer uma relação com a espiritualidade e determinar alguma coisa, existe uma hierarquia. E a única hierarquia que é utilizada espiritualmente é a moral, é a envergadura moral. Jesus tem uma envergadura moral ímpar, absoluta. Os apóstolos dependem de cada um da sua compreensão diante a divindade, diante as leis. Ele continua da seguinte forma: Jesus responde para ele, fala bem assim: mas que raça incrédula e depravada, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Me traz aqui esse menino. Ele repreende primeiramente os apóstolos e as pessoas em geral por não terem uma fé absoluta, uma fé, uma constância, uma inter-relação com a divindade, em que ele se esforça e entrega também a sua vontade aos desígnios divinos, para que as coisas, as questões magnéticas possam se operar. Eles levam o menino até Jesus. E aí, o menino chega lá, Jesus fala o seguinte: tendo ameaçado o demônio, chama o demônio, ou seja, usa espírito, O menino estava sob uma obsessão. Este saiu do menino. O espírito, obviamente, não saiu de dentro do menino, nós sabemos disso. A influenciação do espírito acabou ali naquele momento. Ela foi cortada. Que no mesmo instante ficou são. Ora, mas ele não era lunático? Então a idiotia dele, a loucura dele estava relacionada a uma obsessão que lhe estava sendo infligida.
E Jesus, de envergadura moral superior ao espírito que estava ali, cessa essa influenciação. E cessando essa influenciação, o menino fica bem. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular. Ou seja, saiu da multidão, Jesus ficou ali só com aqueles que lhe eram mais próximos dentro dos ensinamentos dele. Eles falam assim: Senhor, mas por que nós não podemos expulsar esse demônio? Olha o que Jesus responde, ele fala assim: por causa da vossa incredulidade. Existe um peso e uma profundidade muito grande nessa frase de Jesus. Porque em verdade eu vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, esta montanha, vocês diriam a ela, transporte-se dali para aqui, e ela se transportaria, e nada lhe seria impossível. Está lá em São Mateus capítulo 17, versículos 14 a 20. É óbvio que o sentido da montanha de que Jesus se refere é um sentido moral. Aqui ele está figurado. Ele falava de acordo com o tempo, de acordo com o costume, com a época. Ele tinha que usar figuras de linguagem para aquele povo que era, entre aspas, ainda ignorante, digo, das explicações científicas ou filosóficas, psicológicas, para que aquelas pessoas pudessem entender a profundidade do seu conhecimento. O nosso erro é tentar compreender o Evangelho de Jesus de forma literal, como algumas outras crenças o fazem. Então, que montanhas são essas de que Jesus se refere? São as montanhas do orgulho, são as montanhas da vaidade, dos problemas do dia a dia. Então, uma fé inabalável nos propósitos, nos desígnios de Deus, quando me entrego efetivamente à causa cristã, ajudando meu próximo, recolhendo o conhecimento de mim mesmo, para poder saber assim, olha, será que hoje eu faltei com caridade para o meu colega? Será que eu faltei com confiança em Deus, de que Ele quer o meu melhor e de que o meu destino é a plenitude espiritual por meio do meu próprio conhecimento? Então, assim, são essas perguntas que nós temos que nos fazer. É essa a montanha que Jesus está se referindo. Olha só, Allan Kardec fala uma frase muito interessante sobre isso aqui. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho para quem trabalha pelo progresso da humanidade. Nesse exato momento, os números da infelicidade na Terra crescem assombrosamente. Eu vou falar por quê. Materialismo. Não adianta, se você acha que a sua posição social, que os bens materiais que você tem, o seu carro, sua casa, os seus relacionamentos sociais lhe dão controle do mundo, você está enganado. É uma credulidade em bens passageiros. Isso não é fé. Isso não é fé que é mãe da esperança e da caridade, não. Isso é ilusão. Uma grandiosíssima ilusão. Porque é uma ilusão de controle. Tem algumas pessoas que têm sentidos materiais da vida, e quando essas questões materiais vão embora, e nesse momento elas têm muitas ilusões vagas, inclusive, que estão indo embora, as pessoas caem em desalento, em desespero, em descrédito de si mesmas. Porque colocaram a sua fé, colocaram a sua confiança em bens que são materiais, que são passageiros. Então algumas pessoas ficam... E é interessante a gente trabalhar esse tema aqui, dentro da sistemática de que Jesus nos ensina, na fé, transporta montanhas. E às vezes alguém fica
doente próximo de nós. Às vezes alguém se encontra dentro de uma dificuldade financeira e é o menor vento da vida, dos problemas que causam, as atribulações que causam dificuldades dentro da atividade do ser humano aqui na Terra, as pessoas se veem totalmente desamparadas. Por conta do materialismo, por conta de incredulidade. Está vendo as palavras de Jesus? Por que você não pôde expulsar o demônio? Por que você não pôde transportar a montanha que estava no seu caminho? Por causa da sua incredulidade, por causa da sua ilusão dentro de bens materiais, por causa da sua não confiança plena nos desígnios de Deus, por causa da sua ilusão dentro da matéria, do dinheiro, do carro, da casa, da sua posição social. Tudo isso é ilusão de controle. A única coisa que nós podemos controlar são as nossas próprias condutas, para com os nossos irmãos e para com nós mesmos. Aliás, Allan Kardec vai até mais longe um pouco, ele fala que só o pensamento porque às vezes a conduta pode ser tolhida também. Não é isso que estudamos no Livro dos Espíritos? Estudamos na semana passada. Salvo engano. Então, numa outra acepção, quando Jesus fala que a fé move montanha, ele trabalha um sistema de confiança. Tem algumas traduções da Bíblia, e até alguns intérpretes, que falam o seguinte: fé significa acreditar. Mas acreditar, eu posso acreditar em qualquer coisa. Eu acredito que amanhã pode chover, é uma possibilidade. Eu acredito que amanhã alguém pode achar uma vacina para a pandemia. É diferente de confiança, porque acreditar em alguma coisa, crer em alguma coisa, crendice, é uma relação unilateral. Enquanto confiança é uma relação com a divindade bilateral, é uma troca. Sabe por que ela é uma troca? Porque eu me entrego dentro de uma determinada causa que, muito bem traduzida por Emmanuel, se não me engano, no Pão Nosso, diz o seguinte: esforçar-se é metade do caminho e confiar é a outra metade. Então eu me esforço dentro do trabalho de autoconhecimento, de remover o meu orgulho, de remover a minha vaidade, e coloco uma outra parcela das minhas atividades, da minha fé, num estabelecimento de relação com Deus, na qual eu faço a minha parte e Ele, por óbvio, por ser o provedor de tudo, porque é aí que reside o nosso erro, né? Às vezes a gente acha que nós nos preocupamos tanto em ser os provedores da vida, o resolutor de todos os problemas de tudo, que a gente esquece que a divindade é que está no controle absoluto de tudo. Não é assim? Então nós passamos então a nos esforçar a trabalhar, porque a fé tem que ser ativa, não é? A fé tem que ser ativa. Não adianta eu só vir aqui ouvir a palestra, eu tenho que colocar em prática. Eu tenho que me esforçar para poder modificando a mim mesmo, trabalhar dentro da seara do Senhor. Não é assim? Trabalhador da vinha, não é? Parábola das bodas. Continuando. Allan Kardec faz uma explicação aqui muito interessante sobre essa passagem de São Mateus, sobre a fé move montanhas. Cumpre não confundir fé com presunção. Sabe por quê que não podemos confundir, a confiança nossa em Deus com uma presunção? Porque a fé, ela é irmã da humildade. Então, quando eu me coloco, que esse é outro problema do ser humano. Ele se coloca, às vezes, em trabalho e se compromissa com as atividades cristãs. Efetivamente, trabalha, se corrige dentro do seu dia a dia, retira uma montanha de orgulho, retira uma montanha de insatisfação, para com
impede as atividades de reclamação, que nós somos reclamões de carteirinha, não é? Todos nós reclamamos de tudo. Se o tempo está acontecendo, está chovendo, a gente está reclamando, está com sol, a gente reclama também. Então a gente começa a fazer isso. Mas aí eu passo a estabelecer uma presunção de que se eu estou fazendo minha parte, Deus é obrigado a atender às minhas vontades, como se minha vontade fosse um controle sobre o universo. Então ali reside também uma outra explicação de Kardec, de que essa frase de que não podemos confundir fé com presunção, porque nós temos que esperar que Deus faça parte dele, mas saber que Ele, conhecedor de toda a atividade da criação, e sabendo também dos propósitos superiores que regem o universo, está nas mãos dele saber também o que é melhor para mim. Muitas vezes eventos da vida nos atingem, nos colocam em atribulações, e nós falamos assim, vociferamos contra a providência, dizendo assim, mas meu Deus, eu fiz a minha parte, fiz tudo aqui, e mesmo assim o Senhor me coloca em dificuldades. A dificuldade é burilamento do Espírito. É para retirar, ele é como se fosse uma peneira, para retirar seu orgulho, suas imperfeições. Então, quando Jesus fala de que a fé move montanhas, de que a sua credulidade e confiança em Deus, que é uma relação, como já dissemos, dupla, é uma via de mão dupla, eu faço minha parte, deixar que Deus faça a parte dele também. Ele vai fazer, não precisa me preocupar com isso. Ele é supremo, perfeito, soberanamente justo e bom. Eu não tenho nem que, aliás, eu não posso nem dizer como duvidar dessa inteligência suprema. Não tem nem possibilidade. O problema, como já dissemos, é que quando nós nos fazemos substituir pelas vontades da providência, como se controlássemos as atividades do universo. Kardec faz o seguinte comentário também sobre a parte final desse versículo aqui que a gente acaba de ler. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Lembra que quando a gente leu, que os discípulos falaram assim, mas mestre, por que nós não podemos corar? O que aconteceu? Não estou entendendo. Eu estou aqui com o senhor todo dia, estou trabalhando na obra, estou aqui compromissado com Vossa Senhoria, mas eu não estou tendo esse poder magnético que o senhor tem. Por quê? Kardec fala assim, o homem atua sobre o fluido e o agente universal, modificando-lhe as qualidades que lhe dá por impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que tem grande poder fluídico normal, junta a uma ardente fé, pode, por sua força de vontade dirigida ao bem, operar singulares fenômenos de cura. Lembra daquela passagem lá que Jesus está no meio da multidão, vê uma mulher se arrastando, não me lembro agora se ela estava com lepra, o que era, e ela segura no pé de Jesus, não é isso? Ou se não me engano, ou na roupa dele? Ela estava sangrando, não é isso? E aí ela, de imediato, ela se vê curada, completamente, por uma ação magnética, que nada tem de milagre, viu? Está dentro da lei. Está dentro da lei. Não tem milagre nenhum. Certo? E aí Jesus responde para ela assim, e fala assim, mulher, a tua fé te curou. Porque nós somos como um rádio, já falamos isso na outra palestra nossa sobre pedir e obtereis, nós somos como um rádio. Emitimos ondas magnéticas por meio do nosso pensamento ao universo, que nos responde qualitativamente de acordo com a nossa vontade. Uma vontade firme, uma confiança estabelecida em Deus, ela é recompensada por meio do auxílio dos espíritos superiores, por meio da circunstanciação da vida, que vem a meu favor, me dá ferramentas adequadas para o meu trabalho,
e que opera também, nesse sentido aqui agora falando especificamente, uma ação magnética, fluídica, quando Jesus impunha as mãos, não é isso? Nesse caso ele não precisou nem de impor as mãos. A própria mulher chegou, aproximou-se dele, e a ação magnética de Jesus, por conta dela, da credulidade dela, da confiança dela, no caráter superior de Jesus, cura ela. É nesse sentido que nós devemos estabelecer uma relação com Deus, uma confiança plena. Mas temos que mover as nossas montanhas de orgulho, as nossas montanhas de vaidade, por meio do nosso próprio conhecimento. Esclarecido, portanto, esses vocábulos, falando então sobre que a fé, já falamos que a fé tem uma relação com entrega, esse engajamento, essa determinada causa superior. Vou fazer a leitura agora da mensagem do Espírito Benfeitor em 1862. Esclarecemos bem o Evangelho aqui, creio que já podemos partir para a passagem escolhida para hoje. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários, ou seja, são consequências da fé e formam uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança nas promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, o que deveis esperar? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento, portanto? Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É base da regeneração. Vamos trabalhar essa parte? Por que ela é base da regeneração? Quando eu passo a confiar na divindade e passo a ter essa inter-relação carinhosa com Deus, eu passo a ser instintivamente, por uma fagulha, uma centelha de necessidade de evolução colocada dentro da minha mente, dentro da minha consciência, eu passo a me colocar dentro das atividades de serviência ao Senhor. Por isso que ela é base de regeneração. Por isso é que alguns materialistas, e hoje digamos que são muitos na nossa sociedade hoje, a sociedade nossa de hoje é uma sociedade materialista, se veem totalmente desamparados quando aquilo que lhes dava base lhes é retirado. Que regeneração que a matéria lhes deu? Nenhuma. Bens passageiros. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrar-lhes o merecimento da fé. Fé significa engajar-se, colocar-se a serviço de quem? De Deus. Com o auxílio concurso dos espíritos superiores. Algo que está lá no Velho Testamento. Eu nunca acerto, não sei se é Jacó ou se é Jó. Tem uma passagem, Jacó, né? Na passagem de Jacó lá que mostra, né? Espíritos superiores subindo e descendo a escada, que pode ser interpretado como a escala da evolução, auxiliando aqueles que estão mais retrógrados nas atividades do universo. Ele diz assim, por fim, tende a fé com tudo que ela contém de belo e bom, com sua pureza e com sua racionalidade. Porque quando eu passo a compreender com racionalidade, com razão, com explicação, de que eu estou a serviço de Deus e que esse serviço dele estabelece atividades magnéticas, espirituais, de auxílio para a minha pessoa, eu passo a compreender de forma mais profunda a minha ação de vontade, a minha credulidade
dentro dos propósitos de Deus, me auxilia na consecução, na execução das minhas tarefas do dia. Uma vontade forte e estabelecida de forma absoluta, uma confiança em Deus, me ajuda a operar prodígios. São essas as palavras de Allan Kardec. O Espírito Protetor fala da seguinte forma aqui: amai a Deus, mas sabendo por que o ama. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acredita nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados de que nós vos apontamos apenas os meios de trazer aquilo que vocês querem atingir. Os Espíritos bondosos estão conosco quando colocamos uma fé absoluta em Deus, para poder nos ajudar a vencer os obstáculos do dia a dia. Mas somos nós que devemos colocar em prática a mudança interna. Ele finaliza a seguinte frase: crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Portanto, os prodígios operados pelo homem na vida, as atividades ditas hercúleas, de vencimento, de superação diante dos problemas da vida, são uma filha da fé, são filhos da fé. Tais são as palavras deste Espírito Protetor em Bordeaux, 1862. Cumprindo meu compromisso com os senhores, vamos concluir agora o nosso encontro de hoje. E eu vou concluir com uma comunicação dada à Revista Espírita, fevereiro de 1862. Chama-se A Fé, Esperança e Caridade. Ela diz o seguinte: sou grande e forte, e aquele que me possui não teme nem o ferro e nem o fogo. É a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Irradio sobre vós como um faixo, cujos jatos faiscantes se refletem no fundo dos vossos corações, e vos comunica a força e a vida. Disse entre vós que ergo as montanhas, e eu vos digo, venho erguer o mundo, porque o Espiritismo é a alavanca que deve me ajudar. Uni-vos, pois a mim, eu sou a fé. Meus amigos, vamos finalizando hoje a nossa palestra, que nós possamos colocar a nossa fé, que não significa acreditar, mas confiar, colocando nossas atividades a serviço do nosso Mestre Jesus, a serviço do nosso Deus Pai, e que confiando na providência divina, possamos principalmente nos resignar diante das atribulações da vida, diante a problemática que não são colocadas, as problemáticas que não são colocadas no nosso dia a dia, para que nós possamos assim ter o concurso bondoso dos espíritos superiores, assim amando do nosso Mestre Jesus, certo? Para a gente finalizar, vamos fazer uma prece final. Quem estiver em casa aí e quiser colocar um pequeno copo d'água para ser fluidificado pela espiritualidade superior, pode ficar à vontade, colocar o copo com um pouquinho de água. Quem aqui, o pessoal aqui também, vamos fazer o passe coletivo, certo? E vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus a partir de agora. Mestre Jesus, nos colocamos em Teu nome e a Teu serviço nesta noite, a fim de compreender essa doutrina maravilhosa que nos explica a extensão da fé e como a confiança inabalável em nosso Senhor pode nos ajudar a retirar os vícios do orgulho e da vaidade das nossas vidas, nos tornando mais felizes. Agradecendo pelas explicações e esclarecimentos de hoje, sobretudo pelo Teu concurso amigo da espiritualidade que aqui se encontra, pedimos novamente permissão, Senhor, para encerrar esta atividade. Que possamos ir em paz para nossas casas e que aqueles nossos irmãos que estão enfermos possam receber
os melhores concursos da espiritualidade superior e que as águas que nos colocamos hoje, as nossas frentes possam ser fluidificadas. Que assim seja, Senhor.